E aí, povo meu, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós falaremos do parágrafo de conclusão, tá bom? Parágrafo de conclusão, quando eu falo disso, as pessoas já pulam, né? Pensando, é só a proposta de intervenção. Não é. O que importa mais, eu não vou ser hipócrita, eu não vou mentir para vocês. O que vai ser avaliado no parágrafo de conclusão é sim, né, se existe o encerramento do raciocínio para ser conclusão e também o que mais é estratégico para encerrar esse raciocínio é a proposição de soluções, é a proposição de intervenções. Então, essa proposta de intervenção realmente, predominantemente, vem ao final do texto, vem no parágrafo de conclusão. Mas se lembre que é necessário você manter um padrãozinho bacaninha do teu texto, né? Na introdução você apresentou o quê? Tema, tese e argumentos. Nos 2 parágrafos de argumentação você colocou opinião, explicação e efeito, né? Tem uma estratégia. E qual é a estratégia da conclusão? A estratégia da conclusão é, primeiro, retomar a tese, ou seja, sabe aquilo que você falou durante todo o texto? Você vai reafirmar de maneira sintetizada. Vai trazer de volta o seu corretor para o cerne da questão, né? Para o núcleo ali da questão. E depois você apresenta uma proposta de intervenção completinha. Proposta de intervenção tem que ter 5 elementos: agente, ação, modo, detalhamento e efeito. Esses 5 elementos devem estar relacionados entre si. Você há de concordar comigo que não dá, por exemplo, para o governo construir escola por meio de palestra. Por meio de palestra é o modo que o indivíduo propôs. No entanto, o modo é o recurso utilizado para que a ação seja executada. É a forma encontrada, é o caminho encontrado para o desenvolvimento da ação. Me diz uma coisa, olha no fundo dos meus olhos, dá para construir uma escola por meio de palestra, indivíduo? Não dá. Então, esse modo meio, ele deve, né, ele está intrinsecamente relacionado à ação. Você não pode separar uma coisa da outra, nem existe praticamente o mesmo modo para 2 ações diferentes, tá? Não existe. O detalhamento é de qualquer um desses elementos, você pode detalhar o agente, pode detalhar a ação, pode detalhar o modo e pode detalhar o efeito. Tanto faz, tá? Independente de quem você detalhe, só precisa ser claro. O corretor precisa ver que você teve a intenção de mostrar aquela expressão, aquela frase, aquela oração como detalhamento do teu texto, tá bom? Da tua proposta de intervenção. Então, depois desses 5 elementos, acabei? Eu posso até acabar se acabarem as minhas linhas, se eu já chegar ali no limite. Mas eu posso ainda acrescentar, sabe o quê? Uma outra proposta. Por quê? Porque eu tenho 2 argumentos. E é interessante que eu consiga contemplar esses 2 argumentos na minha proposta de intervenção. Se eu não conseguir com uma proposta, eu tenho que fazer outra. Obrigatoriamente? Não, mas faz, né? Não precisa ser completa, é só uma propostazinha ali complementar, só para contemplar também o teu outro desenvolvimento, tá bom? Então, esse é o esquema. Tá aqui, ó, a nossa estratégia. O que eu preciso? Aqui, ó, pergunta. O que eu preciso para ter uma intervenção completa? O que eu preciso para o parágrafo de conclusão na dissertação argumentativa do Enem? Ora, o que você precisa? Primeiro, retoma a tese. Tá aqui, ó, em preto. Pronto. Depois, proposta completa. Cadê a minha proposta completa? Tá aqui, ó, só o carnaval. E cadê a minha proposta incompleta? Tá aqui, ó, o último período do parágrafo, tá bom? Então, você vai observar, deixa eu vir aqui para o outro lado. Então, você vai observar que é essa estratégia aqui para desenvolver esse parágrafo. Primeiro, retomei a tese. Ainda lá no tema da fome e da desigualdade social, aproveitei, ó, fiz o texto quase todo para vocês. Primeiro, retomei a tese. Portanto, percebe-se que a fome ainda se mostra como um vergonhoso atraso no Brasil.
Isso é reafirmar o que foi dito durante o texto, não foi? Pronto, é só isso que é retomar a tese. Às vezes, é basicamente repetir a frase temática. Uma besteira, concorda? Concordo. Coloca o ponto final, ó, ponto final, coloca um conectivo e começa a proposta de intervenção. Que os elementos da proposta de intervenção. Em azul, você vai encontrar o agente. Em verde, você vai encontrar o detalhamento do agente. Em roxinho, você vai encontrar a ação. Em laranja, você vai encontrar o modo. E em vermelhinho, você vai encontrar o efeito. Vejam que todos esses elementos estão relacionados, tá? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui que eu acabei de notar, uma besteira, mas que eu acabei de ver, porque aqui eu coloquei um tracinho, vou colocar outro tracinho aqui também. Pronto, corrigido. Então, assim, esse carnaval aqui é a minha proposta completa e você vai observar que todos os elementos estão relacionados entre si e eles têm uma função específica. O agente é o governo federal. Débora, fica muito abrangente dizer o governo federal? Gente, sinceramente, não interessa, tá? Sinceramente, você não precisa sair catando ministérios, você não precisa sair especificando o agente dessa forma. Se você disser o governo federal, já é específico, tá bom? Já tá bom, já é de bom tamanho. Governo federal, governo estadual, governo municipal, o poder público, coloca o que você quiser colocar, tá? Mas não precisa de um monte de coisa, não. Você precisa de um agente, uma ação, um modo, um detalhamento e um efeito. Quem disser para você que você precisa de 2, 3, 5, 10 agentes, é mentira. É mentira, você não precisa disso. Você precisa de um de cada e que esteja relacionado tudo entre si, tá? Então aqui, coloquei o governo federal, é o meu agente. O que eu gosto como corretora? Que o meu aluno detalhe o agente. Por quê? Porque é fácil para ele, é um caminho seguro para o meu aluno e o meu corretor, e o corretor não vai ficar procurando, feito um besta, o que foi que eu detalhei, porque tá ali, nas ventas dele, na cara dele. Aqui, ó, como responsável pela garantia dos direitos constitucionais. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do governo federal. Então, isso é o detalhamento do agente. Detalha sempre o agente, faz isso para você ver. Débora, toda vida eu esqueço do detalhamento, de besta, porque eu estou dizendo para você. Detalhe o agente, sempre, todas as vezes, que se o seu corretor não vir, é porque ele é cego, minha filha, ele não vê mais nada. Depois, a ação, ó, deve ampliar o projeto Fome Zero. O bom de retomar esse projeto, o bom de mencionar essa ação, é que esse projeto está lá no meu parágrafo de introdução. Desse modo, eu consegui retomá-lo no meu texto. Interessante, né? Então, tá aqui, deve ampliar o projeto Fome Zero. Como que o governo federal vai fazer isso? Qual é o modo? Tá aqui, ó, em laranjito. Por meio de mapeamento das pessoas vulneráveis e redistribuição de renda. Eu posso até complementar entre elas. Elas quem? As pessoas vulneráveis. Beleza? Ótimo. E para que o governo vai fazer isso? A fim de mitigar. Mitigar é minimizar, reduzir, tá? Mitigar esse grave problema. Qual é o grave problema? A fome. Pronto, então eu tenho já uma proposta completa, gente. Olha que besteira, olha que fácil é ganhar 200 pontos nessa competência. É muito, 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 muito fácil. Se você perder ponto aqui, é de besta que você é, porque eu estou dizendo a você que é só fazer isso aqui. Professora, eu posso fazer colorido? Não, no Enem você vai fazer com a canetinha preta, então treina com a sua canetinha preta. Mas se você quiser fazer o rascunho todo colorido, fazer um mapa mental maravilhoso, faz. Agora lembra, é o agente, o detalhamento do agente, a ação, o modo e o efeito. Não esquece dessas pragas, porque cada uma delas vale 40 pontos da competência 5, tá?
Pronto, encerramos a proposta de intervenção. Acabou? Poderia acabar, mas euzinha, Déborazinha de Açúcar, gosto de quê? Gosto de colocar uma segunda proposta. Vocês estão vendo que aqui eu estou falando só da questão da desigualdade? Cadê o capitalismo? Onde foi que eu enfiei esse capitalismo? Olha que eu não vou nem dizer aqui onde foi para não ser censurada. Aí eu tenho que colocar mais uma proposta para remeter a esse capitalismo, só que eu não fiz isso de forma direta, mas tudo bem, né? Neste caso aqui, tudo bem. Além disso, ainda é necessária a criação de projetos que evite, olha a minha concordância, que coisa feia, projetos que evitem o desperdício de alimentos nas feiras e supermercados, direcionando produtos não vendidos aos pobres. Por que aqui eu digo que retoma o capitalismo de maneira indireta? Porque eu tenho isso aqui, ó. Eu vendo as coisas com que finalidade? Porque é comunista, né? Porque é socialista, porque eu estou dividindo o pão. Não, eu vendo porque esse tipo de transação comercial é uma transação capitalista, voltada para o lucro. Então tá aqui, ó. Para não pensar só em lucro, eu vou evitar o desperdício doando esses alimentos não vendidos das feiras e dos supermercados às pessoas pobres, tá bom? Débora, eu preciso especificar, eu preciso fazer algo mais característico? Não, tá? Não precisa se prolongar nessa segunda proposta não, tá? Ótimo assim, porque aqui você já tem 200 pontos garantidos desse carnaval. Quer apostar comigo? Faz a proposta de intervenção desse jeito aqui. Coloca agente, detalhamento do agente, ação, modo e efeito, usando essas palavras que eu usei e vê se você não tira 200 pontos. Se você não tirar 200 pontos, eu, assim, não faço nada, né? Só te dou um carão porque provavelmente você fez errado. Mas, né, isso não vai acontecer, porque é garantido, tá? Olha as expressões que eu usei. Aqui eu coloquei, ó, entre os travessõezinhos e comecei com a conjunçãozinha como. Aqui eu usei essa locução verbal que me dá a ideia de ação. Aqui eu usei a expressão por meio de. Essa expressão me dá claramente a ideia de modo. E o efeito eu inseri pela conjunção adverbial final, a fim de. Pronto, gente. Só isso, eu só usei palavras específicas para deixar tudo na superfície textual, para deixar tudo fácil para o meu corretor, para ele ver ali, ó, tacar o nível 5 sem nem terminar de ler o meu texto. Entenderam? Pronto, essa, né, é a estratégia do parágrafo de conclusão. Faz a tua proposta completa, tudo relacionado, organiza desse jeito que eu garanto que é sucesso, tá? Curte, compartilha, comenta, se inscreve, recomenda para os amigos e cola na gente que é sucesso. Tchau, tchau, meu povo. Um beijo, até a próxima.